Bom dia, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, dia 9 de agosto, nós temos mais a nossa Escola Bíblica Dominical, em que logo mais nós teremos a sexta aula do trimestre, com o tema Oração de Davi, Orar é se transformar. E na aula das crianças, às 11 horas, o tema é Deus, nosso Pai. Também temos às 11 horas as aulas com os juniores e com os adolescentes, ok? Anunciando o aniversariante da semana, inclusive está aniversariando no dia de hoje, dia 9, é o pequeno Felipe, nosso filho da Tamara, do Abdias, que sou eu. Então ele está aniversariando no dia de hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em relação aos outros avisos também, hoje é um dia muito especial, né? É um dia que o nosso país comemora o Dia dos Pais. E ser pai é a missão mais árdua e nobre que Deus confiou a nós homens, né? Lá em Gênesis 1, a gente vê Deus criando todas as coisas. Então ele é o Criador. Já em Gênesis 2, Deus, ele muda um pouquinho a palavra, Senhor Deus. Ou seja, Deus passa a se relacionar com o homem e também passa a ter aí essa nomenclatura alterada como Senhor Deus, a partir desse momento. E no Novo Testamento, Jesus nos ensina o quê? Que Deus é o nosso Pai. Ele traz Deus como Abba Pai, né? Que é uma linguagem em aramaico. Então, no Novo Testamento, Deus, a gente percebe que Ele está bem próximo da gente, Ele está intimamente ligado a todos nós, né? Então, que possamos seguir aí o exemplo de Jó. Jó, quem conhece a história de Jó, vê lá que Jó era muito próximo dos seus filhos. Jó cuidava dos seus filhos, tinha uma preocupação muito grande com eles, orava por eles, né? Então Jó tinha um cuidado todo especial para com seus filhos. Então que possamos seguir esse exemplo com os nossos filhos, o exemplo de Jó, que nós possamos também estar cuidando dos nossos filhos, levando o ensinamento da palavra do Senhor, o ensinamento do dia a dia, de como eles devem proceder, que possamos dar exemplo através das nossas vidas aos nossos filhos também. Então, a você, pai, os nossos parabéns e que Deus o abençoe também grandemente. Vamos agora estar orando e falar com o nosso Deus. Nosso Deus eterno e amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia tão maravilhoso em que vamos aprender mais a Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, os nossos professores, os alunos também que estarão recebendo a porção da Tua Palavra, que possamos aprender mais de Ti, ó Pai, que possamos ensinar, que possamos passar para os nossos filhos, que possamos passar para os nossos parentes, que possamos, ó Pai, levar a Tua Palavra, que é tão maravilhosa e que tanto faz bem aos nossos corações. Palavra de amor, de cuidado, palavra de salvação, ó Pai, palavra de eternidade. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que estará assistindo essa aula. Cuide, Senhor, sempre dos nossos professores, que têm dedicado tempo para trazer o ensinamento de qualidade às nossas vidas, e que o Senhor também esteja abençoando, Pai, a todos que estiverem assistindo esse vídeo no dia de hoje. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Uma boa aula, irmãos.
Bom dia, irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã de domingo. Nós vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical e é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para podermos juntos estudar mais uma porção da Palavra de Deus nesta manhã. Eu quero, como de costume, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que nos tem dado de poder levar até você esse trabalho através desse nosso meio de comunicação tão eficiente que é a internet. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos também ao pastor José Roberto, pastor da nossa igreja. Um grande abraço ao pastor José Roberto, à irmã Esther, que Deus abençoe o pastor e a irmã Esther. Quero agradecer também ao irmão Cassiano, que todas as semanas ele tem o trabalho de preparar todos os vídeos para que nós possamos fazer essa apresentação no domingo. Que Deus possa estar abençoando o Cassiano e também a sua esposa, a irmã Júlia, a Pamela e também o Léo. Agradecer também a Ana que prepara todas as nossas apresentações, todas as telas, essa apresentação bonita. Ela é responsável pelo meu figurino, como todas as manhãs, e ela vai trazer o seu tradicional bom dia. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem, eu agradeço também a irmã Aline com esse piano maravilhoso na abertura da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a irmã Aline, irmão Jansen, neste ministério tão importante que é o Ministério da Música. Agradecer também ao Abdias, irmão Abdias, que é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, e ele agora vem fazendo a apresentação, então que Deus possa estar abençoando o irmão Abdias. Quero aproveitar para mandar um grande abraço a todos os pais. Hoje, Dia dos Pais, então nosso abraço fraternal a todos os papais, que nesse dia Deus possa estar abençoando a todos. Gostaria também de aproveitar aqui, mandar um abraço ao meu primo Fábio, lá de Sapopemba, o Fábio que nos passou um áudio na semana passada, que ele está acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, um grande abraço ao Fábio, a Eliane, e o Fábio e a Eliane, que vão ser vovós e vovô. Então, nossos parabéns, que Deus continue abençoando a todos lá. Também mandar um abraço a todos os nossos primos lá de Sapopemba, o Neno e a Terezinha, que hoje eles estão morando lá na Praia Grande, também a Rosa e o Gilmar, e também o Pedrinho e a Gorete, lá de Guaratinguetá. Nosso abraço e que Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar então a nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã, e o nosso assunto desta sexta lição, a nossa sexta lição da Escola Bíblica Dominical, a oração de Davi. Orar é se transformar. E o nosso texto bíblico encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 22, Lamentações, no capítulo 3, Lucas, no capítulo 17 e Salmos, o capítulo 18. E o nosso texto áureo, 2 Samuel, no capítulo 22, o versículo 20. Orar é se transformar. A oração de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que será que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era forte? Porque ele venceu o gigante? Porque ele era bonzinho? Porque ele era um rei influente? Não. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependeu do seu pecado. Davi reconheceu a sua culpa e se humilhou perante Deus. Por isso, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos ver então a oração de Davi. E o texto e o tema da nossa lição, orar é se transformar. Oração de Davi. Entendendo as razões da oração feita por Davi. Então nós vamos entender aqui qual foi a razão que Davi orou da forma como está registrada ali
em 2 Samuel, no capítulo 22. Na verdade, um cântico. E nós podemos ali fazer uma relação muito próxima com o Salmo. Se nós formos olhar a característica do versículo do capítulo 22 de 2 Samuel, nós vamos nos identificar muito com o livro de Salmos. Mas nós vamos aí então entendendo essas razões, né? Por que será que Davi orou da forma como orou? Então nós vamos ver aí o nosso primeiro texto, que encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 22, o versículo 1, que é a abertura então do texto que nós vamos estudar esta manhã. E a Ana vai ler para a gente. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Muito bem, então nós temos aí a razão pela qual Davi orou a Deus. Então, eis aí então a razão da oração de Davi. Vejamos. Então, Davi fez esse cântico, Davi agradeceu a Deus, Davi louvou a Deus, Davi engrandeceu a Deus, Davi exaltou o nome do Senhor, justamente por esse motivo. Quando o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e também das mãos de Saul. Então nós vamos ver aqui para a gente entender esse relacionamento de Davi com Saul. Nós vamos ver aí o que acontecia, qual era aí como que estava o relacionamento entre Davi e Saul. E nós vamos ver aqui então um texto. Nós temos que voltar um pouco aqui na história para entendermos então esse relacionamento de Saul e Davi, como que eles estavam aí, como eles viviam. Então nós vamos ver lá em 1 Samuel, voltando bem, primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, o versículo 9 e 10, que a Ana vai ler para a gente. O espírito maligno, da parte do Senhor, tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. 1 Samuel, no capítulo 20, o versículo 1 também, que a Ana vai ler esse texto para nós complementarmos aí a ideia desse relacionamento de Davi com Saul. Então fugiu Davi da casa dos profetas, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Muito bem, então nós vemos aí o texto de 1 Samuel, nós lemos lá em 1 Samuel 19, versículo 9, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Então nós vemos que logo quando, no começo dessa relação de Davi e Saul, quando Saul ainda era o rei de Israel, nós vemos que Saul não aceitou muito bem. Quando Davi voltava da batalha, quando Davi voltou de matar o gigante, né? Quando ele matou o gigante, então a saudação a Davi foi muito grande. Então a reação que toda a população de Israel teve para com Davi foi uma reação que despertou ciúmes em Saul. Então Saul estava nessas condições. E aqui nós vemos que um espírito maligno da parte do Senhor, ele tinha voltado a Saul. E estava este assentado em sua casa, Saul estava assentado em sua casa e tinha nas mãos uma lança, quando Davi dedilhava o seu instrumento musical. Não sei se os irmãos se lembram, Davi, ele foi chamado por Saul quando esse espírito maligno tomou a personalidade de Saul, quando Saul foi tomado por esse espírito maligno, quando Saul ficou perturbado, Davi foi chamado para dedilhar a harpa e Saul se sentia melhor. Então, Davi estava ali perante Saul, na casa de Saul, ali no convívio com Saul,
E ele estava ajudando, Davi estava dedilhando a harpa para que Saul ficasse mais tranquilo. E nós vemos aqui que enquanto ele dedilhava a harpa, enquanto ele tocava a música para que Saul se acalmasse, vejam, procurou Saul encravar a Davi na parede. Vejam que violência da parte de Saul. Porém, ele se desviou, Davi se desviou do seu golpe, indo a lança fincar a parede. Então fugiu Davi e escapou. Vejam como a relação era tensa aí, irmãos. Saul, na verdade, Saul caçava Davi. Saul estava prestes a cometer aí o assassinato de Davi. Então, Davi, ele estava incomodado, Saul estava incomodado demais por causa da forma como Davi vinha reagindo, como Davi vinha acrescentando vitórias e trazendo um sucesso assim perante o reino de Saul. Então fugiu Davi da casa dos profetas, aqui um pouquinho mais para frente, quando Davi ele foi procurar a Jonatas em Ramá, e veio e disse a Jonatas, que era o filho de Saul, e ele perguntou: o que fiz eu? Qual a minha culpa? E qual é o nome? E qual é o meu pecado diante do teu pai, que procura tirar minha vida? Então vejam como a situação estava bastante tensa. Davi estava sobre o risco de vida, sobre o risco de ser morto pelo pai de Jonatas, pelo rei Saul. Então essa era a situação. Davi vivia constantemente sobre a ameaça do rei Saul. Pois bem, vamos então à oração de Davi. Agora nós vamos ver o texto que se segue em 2 Samuel 22, do versículo 2 até o versículo 7, e é a oração de Davi, o cântico de Davi. Então nós vamos ver aí a oração, como Davi reagiu, como Davi orou, o que Davi falou de Deus, como Davi apresentou-se a Deus, como Davi exaltou o nome do Senhor. Então, o nosso texto que encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 2 até o versículo 7, que a Ana vai ler para a gente. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu tempo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Muito bem, então nós vemos aqui, estamos diante aqui da oração de Davi, o cântico de Davi. Davi apresenta os objetivos, os adjetivos do Senhor. Então, Davi agora ele começa a fazer uma apresentação de todo o seu relacionamento com Deus, de tudo o que aconteceu, da forma como Deus tratou Davi, de que circunstâncias que Davi foi livrado pelo Senhor. Então aqui Davi faz toda essa relação, apresenta toda essa dinâmica aqui do relacionamento com Deus. O Senhor é a minha rocha. Vejam que Davi aqui, ele apresenta o Senhor como a sua rocha. Aqui é o sinal de fortaleza, o sinal de segurança, o sinal de um lugar de esconderijo, a minha cidadela, o meu libertador. Então nós vemos aqui, são todas palavras usadas por Davi, palavras de força, palavras de resistência, palavras de livramento, palavras de lugares aonde ele pode se esconder, aonde ele pode estar seguro. Então nós vemos aqui que Davi apresenta todas essas circunstâncias aqui, porque a vida de Davi, nós vimos lá, ele foi perseguido principalmente por Saul e por todos os inimigos que faziam o que com Davi? Queriam vencer Davi de qualquer forma. O versículo 3, nós temos lá: o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Vejam aí que palavras que Davi usa. Davi, ele
ele coloca Deus aqui como o seu libertador, o seu rochedo, a sua segurança, o seu local de refúgio, onde ele se esconde daqueles que o perseguem, daqueles que o querem destruir. Vejam que os irmãos se lembram que Davi sempre foi um homem de batalha, um homem de guerra, um homem que estava nas grandes conquistas de Israel. E aqui nós podemos ver que essa característica de Davi, essa posição de Davi, isso tornava Davi vulnerável aos seus inimigos. Davi estava sempre próximo do campo de batalha, sempre no campo de batalha e muito próximo de ser atingido, de ser morto pelos seus inimigos. Então Davi aqui, ele apresenta essas circunstâncias, a minha salvação, o meu baluarte. Baluarte é um local forte, local de resistência, e o meu refúgio, ó Deus, da violência tu me salvas. Então vejam a certeza que Davi tem aqui, a certeza que Davi será livrado de qualquer tipo de violência, ele será salvo de qualquer tipo de violência. No versículo 4, vejam que Davi agora, ele invoca o Senhor, ele chama a presença do Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então ele invoca o Senhor, porque ele tem no Senhor essa confiança, a confiança de ser livrado, de ser salvo, de ser protegido de todos os seus inimigos. Então vejam a certeza de Davi, irmãos. E essa certeza de Davi nos passa aí uma sugestão muito importante para os nossos dias. Devemos ter essa certeza, a mesma certeza que Davi teve de ser salvo de todos os seus inimigos. Nós podemos muito bem confiar da mesma forma como Davi confiou, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Vejam como Davi vivia, vejam como que era o dia a dia de Davi, vejam como as circunstâncias em que Davi se encontrava, uma circunstância de terror, torrentes de impiedade. Vejam, torrentes, o que é? Torrentes é uma enxurrada, é uma grande quantidade, e impuseram terror a Davi. Então Davi vivia constantemente sobre esse clima pesado, esse clima de ameaça constantemente. Cadeias infernais me cingiram. Vejam aí, irmãos, como os termos que Davi usa para definir as circunstâncias que Davi vivia. Cadeias infernais me cingiam, ou seja, me cercavam o corpo, cercavam de todos os lados, e tramas de morte me surpreenderam. Vejam que Davi muitas vezes foi surpreendido. Davi poderia muito bem ser pego ali de surpresa. Davi estava vulnerável. Davi estava assim à mercê dos seus inimigos. Mas Deus, o Senhor, estava constantemente com Davi para o livrar dos seus inimigos, para colocar ele acima dos seus inimigos e livrá-lo da morte, livrá-lo das ameaças que os seus inimigos ofereciam. E o versículo 7, na minha angústia invoquei o Senhor. Vejam, irmãos, aqui nós podemos ver Davi foi o maior rei que Israel já teve em toda a sua história. Davi é citado até hoje, e até hoje na bandeira de Israel existe uma estrela que se chama a Estrela de Davi. Então vejam que Davi, ele se permeou, ele se perpetuou na história de Israel. Então na própria história da humanidade, nós conhecemos, nós que não somos israelitas, nós não somos judeus, mas nós conhecendo um pouquinho da história, nós vamos identificar a Estrela de Davi. E na minha angústia, este homem, o homem que foi um rei tão poderoso, ele declara, na angústia que ele sentiu uma angústia tão grande que ele invocou o Senhor, que ele clamou a Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz. Vejam que intimidade que Davi tinha com Deus. Uma intimidade, irmãos, que pode ser sugerida para nós hoje. Nós podemos clamar ao Senhor, clamar na nossa angústia. Qual é a sua angústia?
Qual tem sido a sua angústia em qualquer tipo de aflição, em qualquer tipo de problema, em qualquer tipo de angústia? Nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele certamente vai ouvir a nossa voz. E aqui, Davi nos garante: ouviu a voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vejam, não sei se os irmãos se lembram da lição passada: quando orardes neste templo, eu ouvirei as orações de vocês. Então nós podemos clamar ao Senhor, porque o Senhor vai nos atender. Aqui Davi garante com toda a certeza, com toda a convicção, que o clamor de Davi, um homem que vivia sobre uma ameaça constante, sobre uma pressão constante, sobre uma ameaça de morte constante, Davi clamou, e o clamor e a sua petição, o seu pedido chegou aos ouvidos do Senhor. E Davi aqui, ele faz uma afirmativa que nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos livrar de qualquer que seja as nossas aflições. Nosso próximo texto, 2 Samuel, no capítulo 22, do versículo 17 até o versículo 21, nós vamos ver então aí a sequência, a continuidade desse praticamente um louvor, um cântico, uma oração de agradecimento de Davi. E a Ana vai ler para a gente do versículo 17 até o versículo 21. Do alto, me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Muito bem, então nós vemos aí a continuidade da oração de Davi. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Irmãos, vejam que Davi era homem, como nós. Davi era um homem comum, um homem mortal, um homem sujeito a erros, errou, pecou, um homem que estava aqui numa circunstâncias extremamente difícil, um homem que vivia na margem da segurança, porque era um homem de guerra, um homem que estava constantemente exposto ao perigo de morte. Então nós vemos aqui que Davi, ele faz aqui uma afirmativa: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Davi, um homem como eu e você, do alto, Deus livrou Davi, Deus salvou das muitas águas, Deus o salvou de uma possível inundação de perigos. Não foi um afogamento simplesmente. Eu falo simplesmente, mas eu tenho medo de água que os irmãos não fazem ideia. E muitas vezes, irmãos, quando eu vou até a praia, eu fico imaginando aquele mar e eu fico olhando de longe, porque eu tenho muito medo das águas, de ser afogado, de morrer afogado. Então eu nem entro muito até o joelho e tá bom. Mas aqui, Davi, ele afirmou que Deus o livrou das muitas águas, Deus o livrou de grandes perigos, de grandes tormentas. E essa é a certeza que o nosso irmão Davi nos passa esta manhã, que lá do alto o Senhor estendeu a mão a Davi e o livrou. Livrou-me do forte inimigo. Não tem inimigo forte, irmãos. Para Deus, todos os inimigos são comuns, são fracos, são vencíveis. Todos os inimigos que nós temos, para nós pode ser um grande desafio, um grande problema, uma grande ameaça, mas para Deus não. E aqui, Davi, ele faz aqui uma afirmativa: livrou-me do forte inimigo, forte para Davi, forte para mim,
forte para você, mas para Deus não. Dos que me aborreciam. Vejam, irmãos, quantos nos aborrecem hoje em dia. Nós vemos na nossa vida secular, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como nós temos aborrecimentos, na nossa vida secular, como nós enfrentamos situações que nos aborrecem. E aqui Davi nos garante que Deus pode livrar de todos esses nossos aborrecimentos, porque eram mais poderosos do que eu. Que poder eu tenho? Que poder você tem de se livrar do seu inimigo? Nós não podemos fazer nada. Muitas vezes o nosso inimigo está escondido, muitas vezes o nosso inimigo nem se apresenta, muitas vezes o nosso inimigo vem sorrateiramente e nós somos surpreendidos. Mas aqui Davi nos assegura que ele livra do mais poderoso inimigo. No versículo 19, assaltaram-me no dia da minha calamidade. Assaltaram-me é pegar de surpresa. Davi estava aqui, Davi foi surpreendido no dia da sua calamidade, no dia que Davi estava vulnerável, Davi não tinha condição de se defender, Davi estava completamente vencido, mas o Senhor me serviu de amparo, o Senhor me livrou, o Senhor foi a minha rocha, o meu escudo, o meu livrador, aquele que me livrou de todos os inimigos, de todos os que me pegaram de surpresa. Davi estava seguro nas mãos de Deus. E eu vejo esse versículo aqui e eu me lembro de uma ocasião em que um pregador trouxe uma ilustração na sua mensagem. Ele contou que um menino estava com seu pai ali no cruzamento entre a Avenida Rio Branco, a Avenida São João com a Avenida Ipiranga, um dos cruzamentos mais movimentados de São Paulo. E ali o pai estava prestes a atravessar e ele segurava a mão do menino. E ali naquela preocupação de poder atravessar com segurança, segurando seu filho pela mão, ele iniciou a travessia e ele passou ali com segurança. Quando chegou do outro lado, o menino disse para o pai: pai, tá vendo aquele prédio ali? Ele tem 12 andares. Vejam, irmãos, que tranquilidade do menino. Enquanto o pai estava preocupado em atravessar com segurança a rua, aquele cruzamento tão movimentado, o menino estava totalmente tranquilo. Estava totalmente tranquilo, que nem prestou atenção nas circunstâncias, no que estava acontecendo. Ele ficou olhando para cima e contando os andares do prédio que estava ao seu lado. E nós devemos ter essa mesma segurança, irmãos. Essa segurança daquele menino. Aquele menino só estava seguro porque ele estava segurando na mão de seu pai. E é assim que Davi se sentia. Davi segurava na mão de Deus. Davi estava seguro. Davi estava sendo amparado por Deus. No versículo 20, trouxe-me para um lugar espaçoso, um lugar tranquilo, um lugar que ele não tem ameaças, um lugar que ele pode se defender, um lugar que ele tem a visão de todos os seus inimigos. Aqui nós vemos que Davi, ele faz essa afirmativa: livrou-me porque ele se agradou de mim. Vejam que existe uma condição. Deus precisa se agradar de você. Qual seria a sua... Como tem sido a sua vida, como tem sido as suas circunstâncias, como você tem lidado com Deus, qual é o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente fala: Deus me desamparou, mas será que não fomos nós que abandonamos ao Senhor? Não fomos nós que nos distanciamos do Senhor? Não fomos nós que não demos oportunidade para que Deus demonstrasse o seu amor, o seu cuidado, a sua segurança por nós? Aqui vejam que Davi, ele é claro, ele é categórico em afirmar: agradou-se de mim. Deus se agradou de Davi, Deus se agradou da postura de Davi. E no versículo 21, nós temos então a confirmação: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça.
Vejam que Davi era um homem justo. Davi, quando ele estava diante de Saul, Davi, quando estava prestes a apanhar Saul, ele sentiu o coração queimar e ele disse: não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Muito embora Saul tenha me perseguido, Saul tem me caçado, Saul quer tirar a minha vida, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. Então vejam, a justiça de Davi, isso fez com que Deus se agradasse de Davi. E aqui nesse versículo nós vemos: e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Se os irmãos puderem ler a oportunidade onde Davi estava numa caverna, em que Saul entrou ali, Davi estava prestes a apanhar Saul numa situação muito vulnerável, mas Davi pensou, refletiu e ele entendeu que Saul era o ungido do Senhor e jamais ele iria levantar as mãos contra o ungido do Senhor, mesmo que Saul perseguisse-o, mesmo que Saul estava a fim de tirar a sua vida, mesmo que Saul saía com homens de guerra atrás de Davi para poder capturá-lo. Então vejam que Davi, acima de tudo, Davi era um homem justo, Davi era um homem que preservava a justiça de Deus, que prezava pela justiça. E essa justiça fez com que Deus se agradasse de Davi, Deus se agradasse da postura de Davi, uma postura que nós temos que ter hoje em dia para que Deus possa se agradar de cada um de nós. Nosso próximo texto, 2 Samuel, no capítulo 22 ainda, o versículo 47 até o versículo 51, que é a sequência da oração de Davi, e a Ana vai ler o texto para a gente. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Versículo 47. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Então ele faz aqui, Davi, ele faz uma apresentação da condição de Deus, da condição do Senhor, que o Senhor vive o Senhor é vivo, nós temos um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, e bendita seja a minha rocha. Então, o local que ele está será uma rocha, será um lugar de segurança, um lugar de firmeza, um lugar que não se abalará. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Então veja, irmãos, que nessa parte da oração, Davi começa a exaltar. Então Davi primeiro ele faz uma oração de gratidão, ele faz uma oração onde ele agradece a Deus, ele faz uma oração de invocação, onde ele invoca o nome de Deus, onde ele fala das características, das prerrogativas de Deus, da personalidade de Deus, ele fala desse relacionamento que ele tem com Deus, e agora ele começa a louvar, a exaltar o nome do Senhor. Exaltado seja o nome de Deus, a rocha da minha salvação. Vejam a certeza de Davi, a rocha da minha salvação, ou seja, uma salvação que não pode ser abalada, uma salvação que não pode ser perdida, uma salvação que é verdadeira, uma salvação que é presente, uma salvação que é atuante. Então vejam a confiança, a confiabilidade que Davi tem em Deus, no Senhor, no nosso Deus. O versículo 48,
o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Olha que interessante, irmãos. Nós não precisamos nos vingar. E vingança, muitas vezes, né, a gente fica naquela, ele me paga quando alguém faz alguma coisa para você e você fica naquela vontade de devolver, mas deixa estar, ele não perde por esperar. Já ouviram essa expressão? Muitas vezes nós temos usado isso, irmãos. Mas aqui, Davi fez o quê? Davi entregou tudo nas mãos de Deus. Davi entregou todas as suas diferenças, todos as suas derrotas, tudo aquilo que fazia mal, aquilo que tirava o sono de Davi, Davi entregou nas mãos de Deus, o Deus que por mim tomou vingança. Irmãos, eu nunca gostaria de cair na vingança de Deus. E aqui, porque Deus ele vai fazer justiça. E aqui vejam, irmãos, Deus não faz política, Deus faz justiça. E ele vê quem é o culpado e quem é o inocente. Muitas vezes nós ficamos aí indignados, né, com a situação dos políticos da nossa nação. E nós falamos assim, se eu fosse Deus, esse cara ia ver. Mas, irmãos, não se preocupem, porque da justiça de Deus ninguém vai escapar. Da justiça dos homens, sim, ela é falha, mas a justiça de Deus não. E aqui Davi nos garante, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, ou seja, todos os povos que Davi conquistou, e não é só o povo dele não, são todos os povos que Davi conquistou. Davi era um conquistador, todos esses povos ficaram submetidos a Davi. O versículo 49, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Davi, ele assegura, ele afirma que ele foi tirado de dentro de próximo dos seus inimigos, de dentre os seus inimigos, do meio dos seus inimigos. Davi foi pinçado, foi tirado, foi salvo, foi liberto dos seus inimigos. Sim, tu, ou seja, Deus, que me exaltaste acima dos meus inimigos. Então vejam aí que a vitória de Davi, o sucesso de Davi, a exaltação de Davi aqui, não é responsabilidade dele, não é mérito dele. Vejam, ele coloca todos os méritos no Senhor. Adversário, aqui me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Então vejam aqui que todas as condições que Davi coloca aqui, as condições de livramento, ele direciona, ele relaciona, ele coloca isso a critério de Deus. Deus é o responsável por ele ser liberto. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ou seja, Davi vai testemunhar do que Deus fez na vida dele, ele vai celebrar, ele vai testemunhar, ele vai dizer às nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então, o que está falando nesse versículo 50 é que Davi vai louvar perenemente o Senhor, constantemente. Ele, quem dá grandes vitórias, o nosso Deus, irmãos, vai nos dar uma grande vitória, uma vitória que vai nos livrar de qualquer que seja o mal, de qualquer que seja a circunstância negativa. Ao seu rei e à sua benignidade, e usa de benignidade para com o seu ungido. Nós somos ungidos do Senhor, irmãos. Nós seremos protegidos do Senhor. Vamos nos colocar na dependência de Deus para que Deus possa ter o cuidado, esse cuidado que teve com Davi, ele possa ter com cada um de nós, com Davi e sua posteridade para todo o sempre. Então vejam, Davi, ele teve o cuidado especial de Deus e toda a posteridade de Davi, todas as suas gerações seguintes foram protegidas por Deus. E o nome do Senhor Jesus, nós podemos encontrar a relação que é feita com Davi. Jesus, filho de Davi. Vejam, irmãos,
a posteridade de Davi, chegando até Jesus, o Filho de Deus, o Salvador das nossas vidas. Muito bem, irmãos, chegamos à nossa conclusão. A oração de Davi. Esta oração de Davi nos sugere que tenhamos sempre vivo dentro de nós o sentimento de gratidão a Deus por tudo que nos tem dado. Que nós tenhamos sempre esse sentimento, o sentimento de gratidão a Deus. Esta semana, lamentavelmente, nós pudemos ver através dos jornais o acontecido lá na cidade do Líbano, né? Lá no Líbano. Nós pudemos ver aquela explosão violenta, onde pessoas foram pegas de surpresa. E assim, irmãos, aconteceu do nada, aconteceu alguma coisa que foi totalmente inesperada. E nesses momentos nós podemos ver que Deus tem nos livrado, como o livramento de Deus tem sido presente nas nossas vidas. Nós que passamos o dia fora de casa, nós que vamos ao trabalho, nós que usamos o transporte público, nós que nos locomovemos na cidade de São Paulo, andamos nesse trânsito caótico que São Paulo tem, nós devemos todos os dias, quando nós chegarmos em casa, termos esse sentimento que Davi teve, de agradecer a Deus pelo livramento, de agradecermos a Deus por todos os livramentos que Deus tem tido para conosco. Livrado-nos do homem violento, livrado-nos de circunstâncias como aconteceu lá naquela cidade do Líbano, livrar-nos de todos os nossos inimigos, e nós devemos sempre agradecer a Deus, porque a bondade de Deus, ela nos alcança. E eu gostaria de terminar essa nossa lição, a nossa lição deste domingo, lendo para os irmãos um texto que é muito importante para mim, e eu creio que esse texto é de grande importância para nós, que confiamos no Senhor, nós temos a certeza que Deus está presente para nos livrar. Ele encontra-se em Jeremias, no capítulo 3, o versículo 22 e o versículo 22, 23 e 24 que eu vou ler aqui. Jeremias 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Que essa possa ser a nossa certeza, irmãos, que nós possamos ter sempre a certeza que teve Davi, de que o nosso Deus é um refúgio, é uma fortaleza, é uma rocha segura, onde nós podemos nos esconder, onde nós podemos confiar, onde nós temos a certeza de que Deus vai nos livrar de qualquer que seja a circunstância, por pior que seja, Deus estará nos livrando pessoalmente. Eu quero convidar o irmão agora que feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça e vamos orar para encerrarmos a nossa lição desta manhã. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez pudemos estudar, Senhor, a tua palavra nesse tema tão importante, ó Pai, que é a oração de transformação, que é a oração que o teu servo Davi fez, garantindo-nos, ó Deus, um livramento, garantindo-nos, ó Deus, que tu és um Pai de amor, um Pai que vai nos sustentar, um Deus que é forte em qualquer que seja as circunstâncias que estivermos vivendo. Ó Pai, que essa certeza, ó Deus, possa habitar os corações daqueles que nos ouvem esta manhã, que essa certeza de que o nosso Deus é o nosso libertador possa habitar nos corações, que através do teu Santo Espírito, ó Pai, tu possa chegar a todos nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu nos dá a certeza que o nosso Deus é um Deus presente, um Deus vivo,
um Deus que vive e reina eternamente. Muito obrigado, ó Pai, por esses momentos que aqui passamos. Abençoa-nos, ó Deus, e fica conosco nesse dia. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado. Nós agradecemos por você estar aqui conosco e nós já convidamos você para o nosso próximo domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá!